Oi gente, como prometido, nesse vídeo eu vou trazer para vocês indicações de romances sem hot. Bom, eu trouxe aqui 5 indicações de livros para vocês, todos eles eu dei 5 estrelas, apenas uma favoritei, mas todos eles 5 estrelas, então são histórias que eu gostei bastante. Depois que eu fiz a lista, que eu percebi que não tem nenhum romance contemporâneo, são romances assim de época, mas são histórias muito boas. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo com romances, com indicações, né, de romances contemporâneos, sem hot também. Mas, por enquanto, né, vou indicar esses 5 aqui pra vocês, que são histórias que valem muito a pena serem lidas. Bom, os 2 primeiros livros que eu tenho pra indicar são da mesma autora, Julianne Donaldson, acho que é assim que fala o nome dela. O primeiro é Edenbrooke e o outro é Blackmoor. Edenbrooke foi o livro que eu favoritei, né, dessa lista, eu favoritei. Edenbrooke, ele é a mocinha, né, a irmã dela, vai para uma casa de campo e depois de uns dias ela recebe um convite para ir para essa casa de campo também, né, e ela vai para poder fugir de um pretendente indesejado que ela tem ali, que é meio que vizinho dela. Ela vai com o intuito só de relaxar, né, e curtir a natureza, curtir o interior, mas aí no meio do caminho, né, antes mesmo de chegar nessa casa de campo, ela conhece o nosso mocinho e aí que começa, né, uma aventura romântica e cheia de aventuras mesmo. E o desenvolvimento, assim, da história, o desenvolvimento do relacionamento dos dois é muito bonito de se ver, é lindo, é apaixonante, é daqueles romances, assim, que derrete o coração. A forma como ela se mostra pra ele, né, sem reservas, do jeito que ela verdadeiramente é. E ele, né, aceita e se apaixona justamente por quem ela verdadeiramente é, né, que ela é bem diferente das mocinhas todas, né, meio robotizadas, vamos dizer assim, da época. Não robotizadas, mas, né, ela meio que foge, assim, do padrão, que ela é uma moça bem aventureira. Então, a forma como, né, ele se apaixona por quem ela verdadeiramente é muito linda, é uma história muito linda, de realmente, assim, aquecer o coração. Então, eu recomendo muito. O outro é Blackmoor. Nesse livro, a protagonista, ela não quer se casar por nada nesse mundo, porque, né, ela tem, assim, uma péssima referência do que é casamento, né, por conta, né, dos seus pais. Então ela imagina que casamento, né, seja algo que prenda, né, a mulher. Então, ela, por ter essa péssima referência, então ela não quer se casar de jeito nenhum. Ela quer, né, se mudar pra Índia, se aventurar. E aí, né, a mãe dela não deixa e tal. E ela faz meio que uma espécie de acordo com o vizinho dela, né, que é o melhor amigo dela. Porque a mãe dela fala, né, que se ela for, né, apresentada na sociedade e tiver 3 pedidos de casamento, né, então ela pega e libera ela pra poder, né, ir viajar pra Índia com a tia dela da forma como ela quer. Não é spoiler, tá? Tudo isso tá na sinopse. Da forma como ela quer. E aí ela meio que faz esse acordo com esse amigo de infância dela, né, então pra ele fazer 3 pedidos de casamento pra ela, né, ela negar os 3 pra ela poder ganhar essa liberdade tão sonhada. E aí ao decorrer, né, dos dias, o passar do tempo, né, conforme a história vai se desenrolando, né, ele vai fazendo esses pedidos, ela vai descobrindo, né, uma nova, como que eu posso dizer, uma nova face do amor que ela nunca havia visto antes. E ela, né, começa a pensar que talvez a liberdade possa estar mais perto do que ela imagina. Então, assim, também é incrível. Mesma coisa, construção dos personagens, construção do, né, o desenvolvimento do relacionamento deles. É simplesmente incrível, de derreter o coração também, então recomendo demais. Eu gostei muito desses 2 livros dessa autora. Eu até procurei, né, mas não encontrei, acredito que não tenha mais livros dela publicados aqui no Brasil, porque eu gostaria muito de ler mais coisas dela, assim, a escrita dela é perfeita, realmente incrível. Bom, os próximos 2 livros que eu vou falar pra vocês, eles têm como um ponto em comum, né, eles têm como inspiração o livro da Bíblia, que é o livro de Ezequiel, capítulo 16, um é o Amor e Graça, da Dulce Veríssimo, o outro é Ponte de Haven, da Francine Rivers. A história deles são, assim, completamente diferentes, né, uma do outro, completamente diferentes, mas eles trazem, né, o desenvolvimento, né, vamos dizer assim, dos personagens, tem como inspiração esse livro da Bíblia. Então, só para contextualizar um pouquinho, no capítulo 16, né, do livro de Ezequiel, Deus, ele fala, né, para a cidade de Jerusalém, que ele resgatou a cidade, né, cuidou dela com amor e carinho.
E aí a cidade se rebelou, né, se prostituiu, adorando outros ídolos, e por conta, né, da vaidade, né, do coração, né, corrupto, pecaminoso da cidade, Deus vai entregar, né, a cidade, né, para colher a consequência do pecado dela, vamos dizer assim. Mas ainda assim, né, depois de tudo que a cidade fez, né, Deus ainda em sua infinita misericórdia vai lá e vai resgatar a cidade mais uma vez e vai cuidar daquele povo com amor e carinho mais uma vez, né, e vai renovar, né, a aliança com o povo de Jerusalém mais uma vez. Então, esses dois livros têm como inspiração, né, esse capítulo, né, desse livro da Bíblia. E esses dois livros, assim, não é apenas uma história de amor linda, maravilhosa. Não, são livros que realmente são, assim, muito edificantes, que eu não tenho nem palavras para descrever. Então são, assim, duas histórias que nos fazem refletir bastante, fazem, né, com que a gente reflita sobre o amor de Deus, de onde, né, Ele nos tirou, o quanto Ele nos perdoou, e o quanto Ele nos ama, e o quanto, né, esse amor, né, que Ele tem por nós nos constrange, porque é um amor, assim, que a gente não merece, e por mais que a gente, né, faça cacas, Ele ainda nos ama incondicionalmente, né, muito mais do que a gente um dia vai poder, né, vai conseguir ser digno. Então são histórias que fazem a gente refletir sobre o amor de Deus por nós, mas também sobre o amor ao próximo, né, sobre o nosso comprometimento com Deus também, né, e o amor que a gente, né, pode dar ao próximo. Então são, assim, muito mais do que apenas uma história de amor. Convido vocês a lerem, que vai ser extremamente edificante. Bom, o próximo livro também é da Francine Rivers, chama Amor de Redenção. Já tem o filme, né, desse livro. Eu ainda não assisti o filme, né, mas apenas li o livro, só que o livro é muito bom. O livro conta a história do Michael, né? Ele conhece a Angel, que é uma, né, prostituta, uma mulher da vida. E atendendo a um chamado do Senhor, né, ele se casa com ela. Esse livro também tem como inspiração, né, um livro, a vida do profeta, né, Oséias, da Bíblia. O profeta Oséias da Bíblia, Deus manda, né, ele casar com uma prostituta e amá-la, né, incondicionalmente, apesar da sua infidelidade. E o casamento deles, né, do profeta com a prostituta, representa, né, a aliança que Deus tem com o seu povo, né, que apesar de o povo sempre estar sendo infiel ao Senhor, ainda assim a gente tem o amor dele, né? Ainda assim o povo tem o amor de Deus, tem a fidelidade do Senhor, e isso nunca mudou, né? Então a aliança que o profeta, né, o casamento do profeta com a prostituta representava justamente isso, né? Essa aliança que Deus tem com o seu povo. Então já dá pra perceber que o Michael vai passar por poucas e boas, né? Quero muito assistir o filme também, apesar de que eu ouvi já um pessoal comentando que o filme não chega nem aos pés dos livros, né? Mas enfim, sempre é assim, né? A adaptação nunca fica tão bom quanto o livro. Mas ainda assim quero assistir muito o filme também, né? Pra ver como eles fizeram essa história. E quem sabe, né? Se eu assistir, pode ser que eu faça um vídeo, né? Comentando algumas diferenças, né? Do livro com o filme. Mas aí provavelmente vai ter spoilers, né? Mas enfim, vamos ver. Bom, gente, mas é isso. Essas são as minhas 5 indicações de livros, né? De romance, sem cenas picantes. São livros, assim, que vocês não vão perder tempo lendo. Confiem em mim, são histórias muito boas mesmo. E como eu disse pra vocês, algumas delas aqui não é apenas uma história de amor, são histórias edificantes que vai te deixar com, né, aquele quentinho no coração, porque são histórias boas, mas ao mesmo tempo vai te edificar, vai te fazer refletir. Então é isso, a gente se vê no próximo.